dia, pessoal. Meu nome é Cláudia, eu sou formada em agronomia. Eu fiz o mestrado na área de floricultura e pastagem aqui na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. E agora eu estou fazendo o meu doutorado na área de modelagem e mudanças climáticas com o professor Dr. Ricardo Siqueira. Hoje eu vou estar apresentando aqui para vocês o meu seminários 2, que é referente à apresentação do meu projeto que vai ser elaborado aí durante o meu doutorado. O meu projeto ficou intitulado como Modelo de Distribuição Espaço-Temporal de Canola no Tempo Atual e Frente às Mudanças Climáticas. Bom, a canola, ela é uma cultura da família das brassicáceas. Então, é uma brassica, assim como o repolho, a couve, né? O nome científico dela é a Brassica napus. Ela é proveniente aí do cruzamento da Brassica rapa com a Brassica oleracea. Essa cultura, ela tem sofrido aí um grande avanço nos últimos tempos. Então, aqui como mostra esse gráfico aqui, desde 1980 até aqui 2015, 2016, é uma cultura que vem crescendo muito aí no mundo inteiro e ganhando grande expansão aí em diversos países. A canola, ela é denominada como couza ou canola. O termo couza, ele é muito utilizado na Europa. É um termo mais antigo. A couza, na verdade, a couza, assim, a mais rústica, né, é uma couza, é uma canola, né, com características, assim, de clima um pouco diferente da canola. Ela tem algumas substâncias que a canola não tem. E, além disso, ela é mais acondicionada aí ao clima do inverno. E o termo canola, ele surgiu através dessa expressão aqui, Canadian Low Acids, né? Que foi derivado aí no Canadá. Foi um material genético que foi desenvolvido mais recentemente, que ele possui menos 2% de ácido erússico e tem menor concentração aí de glicosinolatos. Então, tem menos 30 micromols por grama dessa substância. Essas substâncias aqui na couza rústica proporcionava aí menor absorção de nutrientes e que fazia com que os animais, né, tivessem aí menor rendimento quando consumia essa couza que tinha essa substância. Então, a canola, que é o termo mais utilizado hoje em dia, a canola foi um material aí que veio com menos concentrações dessas substâncias, e daí hoje em dia esse termo é muito utilizado no Canadá e na Austrália, e ele já foi aderido para o resto do mundo. Quanto aos diversos tipos de utilização da canola, a canola, ela tem aí diversas formas, né, para ser utilizada, devido aí ao processamento dela, que gera vários subprodutos dessa planta quando processada. A canola, o produto principal aí que deve-se, né, extrair com o processamento dela seria o óleo. Só que durante a prensagem aí gera essa torta aqui essa prensagem gera essa torta aí que junto com a casca dá origem à torta de canola, que é muito utilizada na alimentação animal, tem uma concentração grande de proteína e um valor nutricional aí, outros nutrientes aí também muito bom para estar sendo utilizado para alimentação animal. Além disso, durante a prensagem também gera aí um solvente, que esse solvente dá origem ao farelo de soja, ao farelo de canola, que junto com, assim como o farelo de soja, né, é muito utilizado aí também na alimentação animal. E também, após a colheita e a prensagem, dá origem aí ao óleo bruto, que vai dar origem aí ao óleo, né, de canola, que é rico em ômega 3 e várias vitaminas, é utilizado aí na alimentação humana, inclusive a gente acha óleo de canola, né, no supermercado,
é um óleo até, inclusive, bem mais caro, né? E muito rico. E além do óleo propriamente dito, assim, utilizado na alimentação humana, da origem também pode estar aí produzindo o biodiesel, que é um biocombustível, né, muito utilizado aí no setor de transporte e tem sido cada vez mais promissoras aí as pesquisas com essas plantas que podem produzir biodiesel, por ser proveniente aí de uma energia limpa. A produção de óleo de canola, a produção de óleo de canola. Atualmente, a canola ela representa aí a terceira maior produtora de óleo no mundo, atrás da palma, com 32%, e da soja, com 29%. Então, ele representa aí a segunda maior produtora de óleo entre as oleaginosas. Então, perde aí só para a soja. E é uma cultura que tem sofrido bastante avanço aí com a produção dela. Ela é uma grande produtora de óleo, inclusive, assim, em questões, observando por área, ela produz mais óleo do que a soja, né, por hectare. A soja é cerca de 500 quilos e a canola é uma tonelada e meio de óleo por hectare. Então, é uma cultura muito promissora. E aqui, como mostra esse gráfico aqui, ela tem sofrido aí um grande avanço desde 2013 a 2018. Ela está representada por essa cor amarela aqui, o verde aí seria a soja e a palma, que é o vermelhinho. Quanto à produção de canola no mundo, os maiores produtores atualmente a China, a Índia, o Canadá, o Japão e a União Europeia, e depois vem os outros países. Então, a produção de canola ainda é concentrada aí em poucos países, né? Sendo que os outros países produzem aí quantidades relativamente baixas em relação a esses maiores produtores, né? Na safra aí de 2016 a 2017, a China produziu 9 milhões de toneladas de farelo, cerca de 6 milhões de óleo e 3 milhões, né, de grãos aí na safra de 2016 a 17. E o total produzido no mundo aí de grão chegou a quase a 70 milhões de toneladas aí de canola produzida no mundo. E como eu havia dito, os outros países ainda têm uma produção muito baixa, tanto de farelos, óleo, né, o grão mesmo, relacionado a esses países, os maiores produtores. A gente pode observar que 9 milhões, né? Então, todos os outros países produtores não chegam, né? Nem a safra aí de um país, né? Como a China aí, que é uma grande produtora. E isso deve-se muito às condições climáticas, justamente porque a canola, ela é uma cultura que é muito influenciada aí pelas variações climáticas. Então, como ainda tem uma certa defasagem quanto às condições climáticas ideais de cultivo dessa espécie, isso impede aí, por vezes, a expansão dessa cultura no resto do mundo. Algum dos fatores aí, né, mais importante, né, em relação ao clima para essa espécie seria aí a temperatura, o CO2 e a precipitação. São fatores aí que influenciam muito no desenvolvimento da espécie. Só que os estudos referentes a esses fatores, né, em relação à canola, às vezes são muito divergentes. Então, já tem estudos que demonstram que a alta temperatura e a baixa precipitação podem aí prejudicar a canola, enquanto já tem outros estudos que mostram que em determinados locais essa alta temperatura já pode, de certa forma, beneficiar aí o cultivo dela.
Também tem associado aí que aumentos de CO2 na atmosfera pode estar mitigando alguns efeitos aí relacionados à temperatura e à precipitação. Então, assim, são várias incertezas com base nas condições assim climáticas dessa espécie, com base nos locais que apresentam assim condições climáticas favoráveis para o cultivo dessa espécie. E uma forma da gente estar de certa forma, resolvendo aí uma forma para estar melhorando essa questão aí das incertezas com base nessas condições climáticas seria por meio das ferramentas de modelagem, que é uma ferramenta que tem sido muito utilizada aí nos últimos tempos por dar assim uma abrangência muito muito grande, né? A questão assim de envolver muitos locais, né? Em um mesmo estudo. Então, a modelagem, ela proporciona aí, está fazendo algumas previsões sobre a espécie, né? Sobre o cultivo da espécie. E essas previsões são, a modelagem, né, é feita em alguns programas, né, que já existem vários programas aí para estar fazendo esses modelos. Hoje em dia, a gente tem os programas, né, que fazem os modelos correlativos e os mecanísticos. Os correlativos são aqueles programas que fazem a correlação da distribuição da espécie, como tem aqui, por exemplo, essa figura. Esse aqui seria a distribuição da espécie, a ocorrência da espécie no mundo, onde que ela ocorre, e aqui as camadas, né, das condições climáticas desse local. Então, o correlativo pega aí as questões de quais que são as condições climáticas de onde já ocorre a espécie e faz uma previsão com base nessas condições de outros locais que têm condições parecidas, que vão ter também potencial aí para estar cultivando essa espécie. Já diferente do mecanístico, que o mecanístico, além de fazer essa comparação também, o mecanístico, ele utiliza de outras formas, como os dados biológicos da espécie. Então, observa também na literatura o que os autores estão falando, quais são as condições ideais, tanto favoráveis para o desenvolvimento da espécie, quanto desfavoráveis, e isso é lançado aí no programa para fazer as previsões dessa espécie. Então, dentro como exemplo aí nos modelos correlativos, a gente tem o Maxent, né? E dos mecanísticos, a gente tem como exemplo aí o Climix. Então, o Climix, ele é um programa aí muito utilizado hoje em dia, e ele consegue aí estar apontando diversas áreas aí atuais e futuras para estar cultivando aquela espécie, no nosso caso aqui, a canola, né? Ele também proporciona aí, está fazendo a dinâmica espaço-temporal, que diferente do correlativo, o correlativo não consegue fazer essa ferramenta, e não tem essa ferramenta. E, além disso, o Climix também proporciona aí, está fazendo previsões de como vai ser o cultivo dessa espécie nos cenários de mudanças climáticas. Então, como a gente já sabe, né, as mudanças climáticas têm sido aí um fenômeno muito estudado atualmente, né, principalmente o aquecimento global e os aumentos de carbono na atmosfera, né, podem trazer aí diversos impactos na cultura da canola. Esses impactos, eles podem ser positivos ou negativos, que vai depender de como vai ocorrer, da região onde esses impactos vão ocorrer. Então, por exemplo, uma região que não tinha condições favoráveis para o desenvolvimento da canola, com as mudanças climáticas, podem ter condições, como locais que não tinham condições favoráveis para o desenvolvimento dela, com as mudanças climáticas, podem, né, vir ser favoráveis aí para o desenvolvimento da canola.
Então, com isso, o objetivo desse projeto seria determinar aí um modelo de distribuição espaço-temporal para a cultura da canola, né, no cenário atual e também em frente às mudanças climáticas, usando a ferramenta de modelagem, o Climix. Dentre os objetivos específicos, seria aí estar determinando alguns limiares térmicos e umidade de sobrevivência para o desenvolvimento dessa espécie, já que a gente vai estar elaborando alguns experimentos. Também determinar qual que seria aí o parâmetro que mais influencia aí na saída do modelo, qual que seria o parâmetro que mais influencia aí no cultivo da canola. Determinar também a distribuição espaço-temporal dela, então fazer algumas projeções aí para essa espécie e fazer a projeção mundial da canola em áreas potenciais para o seu cultivo nos cenários aí de mudanças climáticas. Então, como que a gente vai desenvolver esse projeto? Primeiramente, falando um pouquinho do Climix. Então, o Climix, ele utiliza aí dos pontos de ocorrência da espécie, onde que já tem a espécie no mundo, juntamente aí com as variáveis climáticas, variáveis ambientais, que seriam aí os parâmetros que vão ser lançados no Climix, né? Para fazer a distribuição geográfica potencial da espécie. O Climix, ele parte do pressuposto que a espécie ela tem duas estações. Então, teria uma estação favorável, que seria uma estação aí, que seria com as condições ideais de crescimento da espécie, que seriam aí os parâmetros referentes à temperatura e à umidade. E também que a espécie tem uma estação desfavorável, ou seja, aquela estação que não apresenta condições, né, ideais para o desenvolvimento da espécie, que seriam representadas aí pelos parâmetros de estresse. Então, esses são os parâmetros que são utilizados no Climix. Então, para a gente gerar um modelo aí, a gente precisa desses parâmetros, né? No caso aqui da temperatura, a temperatura limite inferior, as temperaturas ótimas, né? Do cultivo da espécie, que seria tanto a inferior quanto a superior, e a temperatura limite superior. E para a umidade também, a mesma coisa. E os parâmetros aí de estresse, que seriam aqueles parâmetros referentes às condições que a planta não vai ter possibilidade de sobreviver. E aí, esses parâmetros a gente vai coletar da literatura, né, de diversos artigos, e também com alguns experimentos que a gente vai desenvolver. Então, falando um pouco mais sobre esses parâmetros que vão ser utilizados, primeiramente, sobre os parâmetros de estresse, que são os parâmetros referentes às condições desfavoráveis para a espécie, a gente tem aí o estresse por frio, que são dois parâmetros utilizados para definir o estresse por frio, que seria o TTCS, que seria aquela temperatura muito baixa que encerra o desenvolvimento da espécie. Então, abaixo dessa temperatura, a planta não consegue sobreviver. E também temos aí o THCS, que seria a taxa acumulada de temperatura semanal de estresse por frio. Então, seria ali o máximo seria uma taxa ali que representasse o máximo desse estresse que a planta toleraria durante uma semana. Quanto a esses parâmetros, o que a gente já sabe, o que já tem se relatado na literatura aí, é que a canola, ela é uma espécie de clima temperado, né? Então, ela é mais apta aí a esses climas mais frios. E já é dito, né, em alguns estudos, que a temperatura basal dela, essa temperatura mínima aí de sobrevivência dela, é de 5 graus Celsius. Quanto ao estresse por calor, a gente tem os parâmetros aí TTHS, que seria aquela temperatura que acima dessa temperatura a planta de canola não iria sobreviver, e a THHS, que seria a taxa de calor ali que ela suportaria durante uma semana. Quanto a esses parâmetros aí, alguns estudos, né, já têm indicado para evitar locais que têm altas temperaturas, já que a planta não é uma planta assim, que tolera temperaturas muito elevadas.
E já é dito também que temperaturas acima de 27 graus causam abortamento floral, que impede aí né, que a planta se reproduza e atrapalhando aí o desenvolvimento da canola. E outros parâmetros de estresse, a gente tem o estresse por seca, que é definido aí pelo SMDS, que seria aquele limite de déficit hídrico ali que a planta de canola, né, toleraria. E o HDS, que seria a taxa de acumulação por estresse por seca, então o acúmulo máximo ali que ela toleraria de déficit hídrico numa semana. As plantas de canola, o déficit hídrico durante o florescimento deve ser evitado, porque pode atrapalhar muito aí o desenvolvimento da planta. E o estresse úmido também é outro parâmetro aí utilizado, né, para o desenvolvimento do modelo. O SMWS define aí o limite de estresse úmido que é suportado que seria suportado pela planta de canola. Então, seria aquele máximo de alagamento que a planta toleraria. E o máximo também, e o HWS seria ali aquela taxa ali semanal que ela toleraria ali durante aquela semana. E já tem se relatado que o excesso hídrico, ele diminui aí o rendimento de grãos da canola, então também não poderia, né, ser muito alto, porque poderia estar influenciando aí no desenvolvimento dos grãos da cultura. Aqui, só para representar um pouco o que a gente pode determinar, né, com esses parâmetros, eu trouxe esse exemplo aqui, foi realizado com milho. Então, aqui, quanto ao milho, né, eles conseguiram perceber lá que durante o tempo, então aqui é um cenário atual, 2050 e 2100, eles observaram que o estresse por frio na cultura do milho, né, vai diminuir, né, com o tempo. E já em outros continentes, isso aqui é na Ásia, né, já em outros continentes como a África e a América do Sul, o estresse por calor e a seca vão aumentar com o tempo para a cultura do milho. E aqui o estresse úmido, né, vai diminuir aí para a cultura do milho. Então, a gente pretende, né, tá fazendo aí isso para canola também, para verificar quais são os locais que vão aumentar ou diminuir aí esses estresses no mundo inteiro. Agora, quanto aos parâmetros de crescimento, a gente tem aí o índice de temperatura e o índice de umidade, que são aqueles parâmetros que definem aí o crescimento da planta, né? São os parâmetros que vai definir as condições favoráveis para o desenvolvimento da canola. A gente tem o DV0 e o DV3, que são as temperaturas limites suportadas pela planta de canola. Então, o DV0 aí, a partir do DV0, a planta de canola não sobreviveria. A partir se a temperatura for muito alta, acima desse DV3, a planta de canola também não sobreviveria. E o DV1 e o DV2 seria aí as temperaturas ótimas, então seria aí a faixa de cultivo da espécie. E aqui é a mesma coisa, só que para a umidade, né? E aqui eu só tenho um exemplo aqui representando para uma cultura, no qual, para o desenvolvimento, né, dessa cultura aqui, o DV0 seria aí de 10 graus Celsius, a faixa de cultivo dessa espécie que estaria entre 20 a 30, e o limite máximo da temperatura suportada aqui seria 35 graus Celsius. Esses parâmetros a gente ainda vai definir para a cultura da canola. Então, após assim, né, definir os parâmetros, ou juntamente, né, nós também estaremos coletando aí os dados de ocorrência da espécie. Esses dados de ocorrência vão ser coletados aí de alguns sites, né, na internet, como o GBAF, o CABI, EPPO, que são sites que já dão aí onde que ocorre diversas espécies aí no mundo. Então, onde que tem a presença dessa espécie no mundo em geral.
e juntamente aí com a literatura publicada. Então, pode ser que nesses sites aqui não demonstre que tem canola no Brasil, mas aí a gente vai pesquisar em artigos também para ver se realmente não tem canola no Brasil ou quais são os outros lugares, né, que tem a presença da espécie. Após a gente fazer essa busca, né, de ocorrência das espécies, nós vamos aí selecionar os pontos, então, retirando registros duplicados, né, então, onde tem, marcando lá que no mesmo lugar, né, que naquele mesmo lugar tem 2 pontos ali de canola, a gente vai retirar os registros duplicados e registros sem coordenadas, então, registros que não têm coordenadas não servem para a gente. E daí dá origem aí os pontos de ocorrência dessa espécie para a gente estar fazendo o mapa de distribuição dela, como tem um exemplo aqui, um mapa de distribuição de uma espécie, mostrando onde que tem a espécie no mundo. Então, após, né, fazer aí o mapa de distribuição da espécie, já a gente vai fazer aí, determinar o índice de aptidão climática no Climix. Então, o índice de aptidão climática, né, ele é uma taxa, é um valor aí que varia de 0 a 100, sendo que o valor de 0 é considerado inadequado, ou seja, uma região que apresenta o índice de aptidão climática de 0, então é uma região que não apresenta adequação climática para estar cultivando aquela espécie. E se apresentar o valor de 100 é que tem a condição máxima ideal para o desenvolvimento daquela espécie, que aí a gente só vai encontrar em condições controladas, né? Geralmente o EI está aí em torno de 20, 30, que já é considerado adequado para o desenvolvimento da espécie. Então, esse aí, ele é determinado por meio de uma fórmula, né, que leva em consideração todos esses parâmetros aqui que a gente vai buscar aí na literatura e em experimentos. E o EI, quando o EI for igual a 0, então, da cor branca aqui, vai ser considerado inadequado para a espécie. O EI que estiver entre 0 e 30, vai ter aí uma condição, digamos, marginal, aí, média, com média adequação climática para a espécie. E o EI entre 30 e 100 vai apresentar aí adequação ótima aí para o desenvolvimento da espécie. Então, definindo os parâmetros, o índice de aptidão climática, juntamente aí com a distribuição geográfica da espécie e outras observações fenológicas, né, com os experimentos em campo, nós vamos poder estar projetando a faixa potencial de cultivo da canola em novas áreas. Após com a obtenção do modelo, com a obtenção do índice ecoclimático, nós vamos poder estar fazendo aí o modelo que representa a espécie. Então, aqui, só tem como exemplo aqui, essas áreas brancas aqui é onde não tem adequação climática, ou seja, uma área que não tem condições para estar cultivando, né? Não apresenta adequação climática para o cultivo da espécie. E as áreas representadas pelas cores é uma área que tem adequação climática para o cultivo da espécie. E aí nós vamos estar fazendo a comparação entre o mapa de distribuição e o mapa e o modelo, sendo que esses dois têm que coincidir, né? Porque a gente não pode apresentar um modelo que apresente uma área que não tem adequação climática, mas a gente já observa a ocorrência da espécie. Então, onde tem ocorrência já da espécie, deve haver, né, adequação climática para aquela espécie, que é uma forma aí de estar validando seu modelo. Aqui só um outro exemplo, esse aqui é um exemplo de um modelo para a cultura do milho, né? Que mostra que o modelo é válido, né? Já que as áreas onde tem maior ocorrência da espécie do milho apresenta aí aptidão climática para o cultivo da espécie. Bom, então, após fazer, né, a distribuição, né, atual aí no cenário aí atual da canola, nós vamos estar fazendo aí algumas projeções. A adequação histórica, nós vamos utilizar a linha de base do Climate
do Climate de 1961 a 1990, e aí nós vamos estar fazendo a distribuição potencial futura da canola em alguns cenários, né, de mudanças climáticas. Hoje em dia a gente tem vários cenários de mudanças climáticas, o A1, o A2, o B1, sendo que o que muda, né, para esses cenários é a questão, assim, tem alguns que são mais otimistas do que outros, e a gente vai estar escolhendo aí um cenário mais otimista, né, para estar representando aí o desenvolvimento, né, da espécie nesse cenário. E nós vamos utilizar alguns modelos de mudanças climáticas globais. Existem vários modelos e nós vamos estar selecionando aí os que têm melhor desempenho para estar elaborando o modelo. Aqui só como exemplo do que a gente vai fazer, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma distribuição, né, futura de uma espécie, e aqui a gente pode observar, ó, aqui que seria a distribuição atual da espécie, né, onde que ela poderia ocorrer em todos os locais que apresenta adequação climática para a espécie na situação atual. E aqui, ó, nesse modelo aqui de mudança climática em 2100, a gente já pode observar que, por exemplo, aqui na América do Sul, atualmente apresenta aptidão climática, só que em 2100, esse modelo aqui já mostra que para essa cultura já não vai haver mais adequação climática na maior parte aqui da América do Sul. Então, é isso que a gente pretende fazer para a cultura da canola. A calibração e a validação do modelo, a gente vai também estar realizando alguns experimentos aí em campo. A partir desse experimento, nós vamos estar cultivando, fazendo primeiro um experimento aí em casos de vegetação. Então, a gente vai plantar a canola lá em casos de vegetação sobre temperatura controlada, então verificando a temperatura aí de todo dia e ver como que está sendo o desenvolvimento, como que vai ser a produção dessa planta sob essa temperatura. E aí, nós vamos estar usando esses valores, né, de temperatura para estar calibrando, né, e validando aí o modelo. Calibrando os parâmetros, né? Se for, talvez a gente possa estar usando ele para estar como um parâmetro lá para estar fazendo o modelo também. A gente também vai fazer um experimento em campo, né? Aquele foi em caso de vegetação, verificando aí como que vai ser a produção de canola nas diversas estações do ano e comparando aí essa produção com as condições climáticas de cada estação. Então, nós vamos coletar lá os dados meteorológicos durante o cultivo dela em cada estação, e depois está utilizando desses valores aí para estar calibrando os parâmetros e também para servir como validação do modelo, já que se a gente tiver um experimento em campo que mostra que sobre aquela condição a planta teve uma boa produção, ou teve uma produção satisfatória, ou não teve produção, é uma forma da gente estar validando o nosso modelo aí, de mostrar se o nosso modelo está certo ou não, digamos assim, se está adequado ou não. Também iremos estar fazendo aí o índice de crescimento semanal da espécie, que é o índice que representa como que está sendo o crescimento da espécie em um determinado tempo. Igual aqui eu trouxe como exemplo esse gráfico aqui dessa espécie aqui de praga, né? Uma praga no coco, é um ácaro, que mostra que aqui eles fizeram o experimento com o ácaro, né? Vendo qual que era, em qual ano tinha maior desenvolvimento do ácaro e em quais meses do ano tinha maior desenvolvimento do ácaro. Aqui a gente pode observar que foi essa barrinha aqui, que foi aqui no início do ano, né? E que o índice de crescimento semanal representou a condição, né, real da espécie. Então, o índice aqui, ó, que é essa linha, está representando o mesmo que foi observado aí para a espécie em campo. Então, a gente pretende também fazer esse índice de crescimento no programa do Climax, né, para verificar aí quais que são como que vai ser o crescimento da espécie em um determinado tempo. Aqui também tem um outro exemplo aqui, ó, dessa mesma espécie, demonstrando que em janeiro
apresenta aí um grande desenvolvimento dessa espécie, e aqui, por exemplo, em dezembro, é um mês que não é ideal aí para o desenvolvimento dessa espécie, então isso a gente pretende também para fazer para a canola. Nós também vamos verificar aí quais são as áreas de adequação estimadas aí para a espécie. Vamos verificar quais são os países, né, maiores produtores de canola hoje do mundo e verificar como que vai ser a adequação climática para a espécie com as mudanças climáticas, né, ao decorrer do tempo, igual que eu tenho como exemplo aqui, por exemplo, aqui o Brasil, ó, no cenário para essa espécie, no cenário atual, apresentava 93% de adequação climática, em 2050 ele diminuiu menos 5% desse valor, e em 2100, para essa espécie aqui, que é o milho, vai apresentar menos 64%, né, vai diminuir aí essa adequação climática para essa espécie aqui, de acordo com esse modelo. Então, a gente pretende verificar isso para os países maiores produtores de canola no mundo atualmente. Nós também vamos realizar a acessibilidade do modelo no Climix, então verificar qual que é o parâmetro que mais influencia para a saída do modelo. Então, se é a temperatura limite inferior, se é a temperatura limite superior, qual que é o parâmetro aí que mais influencia aí para a espécie. Sendo que um parâmetro que tiver muito efeito sobre a saída do modelo vai ser considerado como sensível, e um parâmetro que tiver pouco efeito na saída do modelo vai ser considerado insensível. Aqui o nosso cronograma de execução, então consiste aí em revisão bibliográfica e experimentos em campo, né? Coleta de dados em campo, o experimento na casa de vegetação, coleta de dados na casa de vegetação, a tabulação de dados, a análise estatística, né, sobre esses experimentos em campos, a coleta dos dados biológicos, a coleta desses parâmetros, né, na literatura. Também a gente vai fazer aí o mapa de distribuição da espécie, elaboração, e posteriormente nós vamos fazer a elaboração do modelo, a calibração e a validação do modelo, e realizar a confecção dos mapas, depois a escrita da tese, a qualificação e a defesa da tese. Se tudo der certo, nós iremos aí eu irei aí estar defendendo em março aí de 2023. E é isso. Muito obrigada.